Olá, estamos de volta. Muito feliz de estar aqui hoje. Hoje, Márcio não está conosco, foi atacado pelo demônio do sono. Brincando, o Márcio está trabalhando, mas é por isso que vai ser menos importante, que hoje o nosso convidado é um convidado que a gente está querendo trazer aqui há muito tempo. Eu acho que eu mandei convite para o nosso convidado, acho que no terceiro ou quarto programa, mas sempre problema de agenda. E dessa vez agora eu consegui uma agenda com ele. Eu estou muito feliz de ele estar aqui. É uma das pessoas mais conhecidas e mais influentes aqui do nosso ecossistema de inovação, porque é um cara que realmente tem resultado em diversas áreas. É um cara que eu realmente acompanho muito pelas redes sociais, o trabalho. E assim, hoje a gente tem... São vários assuntos, é o Túlio Condé. Túlio, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite. A gente tá muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui. Pô, cara, eu realmente estou feliz porque... assim, LinkedIn eu vejo muito assim, eu falei, pô, e sempre umas coisas bem legais, umas postagens bem legais, eu falei, hoje eu vou saber um pouquinho mais. Tu não é daqui, né? Não sou não. Na verdade, eu já virei manauara, eu já me considero amazonense, me considero amazônida, sou apaixonado pela região, mas nasci em Minas. Minas Gerais. Faculdade em Minas, nasci no sul de Minas, fui criado na zona da Mata Mineira, próximo de Juiz de Fora, próximo do Rio. Fiz faculdade em Belo Horizonte, mas com 24 anos vim pra cá. Veio pra cá. 2004, vim pra cá e já estou há 20 anos aqui em Manaus. Caramba, então na verdade a vida é aqui. A vida é aqui. Acho que o lugar que eu mais vivi, certamente, foi aqui, onde eu finquei minhas raízes e onde eu pretendo ficar e onde eu gosto muito. Me sinto muito acolhido e me identifico muito. Me sinto um amazônida. Tá, tu veio pra cá, então foi... Pra trabalhar primeiro? Sim. Ou veio conhecer e depois como é que foi? Eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. E na época, em 2004, telecomunicações, no boom, no início das telecomunicações, a Nokia era grande empresa. Ah, era o grande player, né? Era o grande player. E eu recebi um convite para vir trabalhar na Nokia aqui, então foi uma mudança de vida muito significativa. E me apaixonei com a cidade, me apaixonei com as oportunidades. Durante o período que eu trabalhei na Nokia, eu tive uma oportunidade muito grande de ter uma carreira global. Eu trabalhava em Manaus, mas gerenciava times distribuídos no mundo. Sim. E tive uma grande experiência e me apaixonei pela cidade. Rapaz, é uma coisa muito curiosa. Acho que dos convidados que a gente já teve aqui, o Kleber me ajuda, acho que já teve quase uns 20, né? Nessa temporada. Eu acho que pelo menos 6 ou 8 vieram para Manaus por causa da Nokia, nessa época. A Nokia é uma empresa incrível. A Nokia foi, assim, o impacto que ela gerou na cidade, na região e pela cultura, é uma empresa muito diferencial. Foi uma grande faculdade. Eu acho que seria mais que o equivalente do que a Samsung é hoje, né? Para nossa cidade, na época do auge da Nokia, né? Sim, provavelmente. Tá bem próximo. Seria algo semelhante ao que a gente tem hoje. É que o pessoal que é um pouquinho mais jovem talvez não lembre, mas sobretudo, antigamente os celulares não eram GSM, né? Eles eram outro tipo de tecnologia e a Nokia, eu acho que ela tinha 60%, 70% do mercado global, né? Sim, era assim. E o coração desse negócio era aqui, né? Sim, tinha um desenvolvimento muito forte aqui, tinha desenvolvimento tecnológico, tinha uma fábrica era aqui em Manaus também. Tinha fábrica aqui, mas tinha fábrica espalhada no mundo todo, mas na América era aqui. Era aqui, né? Ah, rapaz, olha que coisa curiosa. A gente vê esse... passar do tempo, essas transformações tecnológicas, mas o que eu vejo legal do que eu percebi do legado da Nokia foi conseguir deixar esses formadores de massa crítica aqui na região, tu viu, Nokia? Acho que isso foi o maior legado que a gente conseguiu. Acho que é a 5ª, 6ª ou 8ª pessoa que fala assim, eu passei pela Nokia e fiquei por aqui. Eu acho que assim, teve um ganho muito grande para nossa região com esses profissionais, né, que a Nokia conseguiu deixar e criar raízes aqui. Sim, certamente. Acho que eu vejo muitos dos colegas que trabalharam comigo, muitos foram para fora também, mas ainda assim, mesmo uma parte significativa indo para fora, ainda assim ficou muita gente aqui em Manaus, muitos profissionais aqui. Legal. Tem uma coisa que eu fico pensando. O que você acha? Eu sempre faço essa pergunta, porque assim, a Nokia foi um grande player, indiscutível, acho que todo mundo tinha celular Nokia, dominava o mercado. Aí a gente tinha BlackBerry, que dominava o mercado de celulares de luxo, né? E
a gente viu a perda desse market fit. O que tu atribui isso? Que essa mudança que hoje em dia, garotada, por acaso, nem lembra o que é Nokia. Acho que é uma série de situações, uma série de acontecimentos. Então, assim, teve algumas mudanças na direção, na direção, e algumas mudanças, um dos presidentes na época, ele cancelou, ele informou que o produto não era bom e tirou de linha, sendo que não tinha um substituto ainda. Nossa! E aí ele falou que o produto não era bom, que sairia de linha, mas sairia de linha daí a um ano, onde seria lançado uma nova versão, um novo produto. Então isso gerou uma quebra de quem vai comprar um telefone sabendo que daqui a um ano ele vai estar descontinuado, né? Então isso gerou um problema de fluxo de caixa, um problema no nome, um impacto muito grande. E no momento que o iPhone foi um grande diferencial, ele foi um disruptivo no mercado, ele entrou de forma muito disruptiva e não conseguiu acompanhar. E a Nokia tinha as tecnologias, ela tinha tecnologia desenvolvida que poderia ter batido, mas ela fez más escolhas. E eu lembro que na época tinha um meme que eles fizeram até um enterro, né, do iPhone. Sim. Um enterro, isso não vai pegar, isso, gente do céu, voltar no tempo. Eu lembro do Engadget, que é uma das revistas mais relevantes de tecnologia do mundo, ainda é. Ela teve um artigo que ela falou como uma empresa pequenininha como a Apple vai vencer uma gigante como a Nokia. Jesus amado. E a inovação é isso, né? Essa é a inovação, o poder da inovação, de você trazer um produto disruptivo, rompendo barreiras e principalmente entendendo o que o mercado quer. Acho que esse é o grande diferencial. Você tem que entender o que o mercado quer, você tem que fazer experimentos, testar hipóteses para garantir que o seu produto esteja alinhado com o mercado, senão não adianta. Você pode, às vezes, enxergar o mercado à frente e saber o que o mercado vai querer, mas se o seu produto não for aquilo que ele deseja hoje, não adianta. É verdade. E isso teve muita visão, porque na época, por exemplo, na época do Flip, falava-se muito de que não, mas o futuro é o telefone Candy Bar. Candy Bar é o telefone contínuo, parecendo uma barra de chocolate, né? Que é o que é hoje. E todo mundo falava, mas temos que ir pro Flip. Não, é o Candy Bar que é o futuro. Então, assim, apostar no que é o futuro, mas não no que é no momento, no que o consumidor quer no momento. Isso também é um problema. Tem que entender, tem que ter o Product Market Fit, é essencial para você atender as demandas do cliente, e testar mercado. Você vê como a Apple consegue fazer isso, conseguiu fazer com o iPhone, conseguiu fazer com o iPad de forma muito brilhante e criou novidade. O Steve Jobs é um visionário, não tem o que falar. Não tem o que falar. Ele é um visionário. Falando em atender demanda de mercado, atender necessidade, tu tá aqui num local cercado de rio. Foi assim que nasceu Aero River? Na verdade, eu quero que tu explique demais. Eu sou um entusiasta desse negócio. Eu quero que tu me explique o que é Aero River, porque sempre fica na minha cabeça, gente, mas isso é um avião? O que é isso, cara? E assim, eu sempre acompanho ali, eu vejo que sempre tem novidade. Explica pro pessoal de casa, quem não sabe o que é Aero River, explica, por favor. Tá bom. O pessoal até brinca, né? Fala um barco, um avião, o que será? Pois é, o que será? O Aero River, ele não é nem um barco, nem um avião, mas se a gente for categorizar, ele tá mais próximo de um barco do que de um avião. Mas voa? Voa. Voa de 2... A altura de cruzeiro dele é de 2 a 5 metros de altura acima da lâmina d'água. E ele chega até 120 metros de altura para fugir de alguns obstáculos, para desviar de obstáculos. Então, gente, pessoal que não é daqui da região, a gente que é aqui da região, fala um pouquinho mais sobre esse negócio de navegação, porque aqui a gente tem seca, tem tal, essas coisas, então assim, tu tem uns bolsões de areia, tu tem troncos, que às vezes a navegação, a gente tem rios navegáveis e não navegáveis, às vezes a navegação impede o barco, né? Pelo menos imagina isso, né? De passar, então seria bom que se o barco pudesse passar por esse obstáculo, né? Isso. E não só para passar por um obstáculo no rio, mas, por exemplo, se tiver... Lembra quando aconteceu no canal de Suez o Evergreen, que atravessou no canal de Suez? Sim. Seria mais ou menos se tiver um navio ficou lá aquela quilométrica de espera, né? Quilométrica de espera. Por exemplo, se tiver um navio atravessado aqui,
ele vai estar voando de 2 a 5 metros. De 2 a 5 metros ele não vai conseguir transpor esse obstáculo, mas ele consegue subir, chegar a 120 metros de altura e descer lá na frente, para desviar de alguns obstáculos. Ou, por exemplo, se ele estiver fazendo uma curva e der de cara com um cargueiro, ele sobe, consegue subir para desviar. Mas a altura de operação de cruzeiro é muito próxima da lâmina d'água de 2 a 5 metros. Eu digo lâmina d'água porque é o solo. Mas, Sim. por exemplo, se a gente estiver na seca, voando e durante a seca tiver só areia, praia ou bolsão de areia, ele vai voar por cima disso sem nenhuma diferença. Sem nenhuma diferença. Não importa se é o solo, é água, ou se é areia, se é leito seco do rio. Ele vai passar, ele vai voar, o comportamento dele é... Basicamente, essa tecnologia, ela foi criada na Finlândia. Explica isso daí que tu meio que me contou um pouquinho nessa história. Explica pro pessoal de casa como é que surgiu isso daí. Conta essa história aí, isso daí eu achei super interessante, cara. Legal, acho que só falando quando surgiu a ideia do AeroRiver, ele foi idealizado por nós com o objetivo de precisamos criar uma solução para resolver uma grande dor da Amazônia. Sim. Durante a pandemia, em casa, eu comecei a refletir quais são as grandes dores da Amazônia, a partir das dores, buscar soluções. E nessa época, a gente identificou essa solução de desenvolver um ecranoplano, que é um veículo de efeito solo. E, na época, eu entrei em contato com 2 grandes amigos, hoje sócios e profissionais competitíssimos. Na época são formados aqui pela UEA, profissionais amazônidas, formados aqui na UEA, na Universidade do Amazonas, que é uma universidade muito de ponta. Sim. E estavam terminando o mestrado no ITA. E eu liguei para eles e falei, cara, tenho essa ideia, vamos desenvolver. A partir daí eles entraram a bordo, a gente fundou o AeroRiver e, inclusive, hoje os dois estão terminando o doutorado em tecnologia de veículo de efeito solo. Olha que legal. E aí agora, né, da onde vem essa tecnologia, que foi a sua pergunta? Sim, sim. Essa tecnologia ela foi criada pela Finlândia, olha que interessante, até a conexão Nokia, né? Ela foi criada na Finlândia em 1930, e depois ela foi muito utilizada pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética tinha uma engenharia que fabricava muitos navios, e eles começaram, e tinha uma área de hidrofólio. Aqueles navios que tem, aqueles barcos rápidos, que tem um ferro embaixo deles que sai da água. E eles começaram a perceber quanto mais saía da água, mais rápido ele é e mais eficiente. E eles resolveram fazer o veículo de efeito solo, que é colocar uma asa no barco. Então, e a partir desse momento, quando ele sai da água, tem um efeito da física, que é chamado de efeito solo, que ele gera como se fosse um colchão de ar, uma turbulência do ar entre a asa e o solo. Que é a mesma coisa que do carro de Fórmula 1. Exatamente, o mesmo fenômeno físico da Fórmula 1. E por causa desse fenômeno, ele gera sustentabilidade. Então ele consome muito menos combustível e tem muito mais segurança de operação. É como se ele entrasse num trilho invisível, graças ao efeito solo, e ele dá essa sustentabilidade com baixo custo e alta segurança. Rapaz, eu tô impressionado, bicho, olha, de verdade. Vocês recentemente passaram pelo processo do FINEP. Isso. E aí agora eu vi, assim, muita gente parabenizando, falando e tal. Qual o próximo passo da AeroRiver? O FINEP é um grande parceiro. Até agradeço imensamente, tínhamos sido aprovados no FINEP Amazônia. A AeroRiver é uma startup amazonense criada aqui por amazônidas. Eu sou o menos amazônida por não ter nascido aqui. Não, mas tu é amazonense, cara. Sou amazonense raiz. Raiz, come peixe. Come jaraqui. Então tu é mais amazonense que a maioria aí. E não só como peixe, como a cabeça do peixe. Cara. Que o pessoal fala, você é mais amazonense que muitos aqui, porque é a parte que eu mais gosto. É verdade. Então, olha, o pessoal que não é de Manaus, aqui a gente tem um negócio seguinte, aqui comeu jaraqui... Não sai mais daqui. Não sai mais daqui, então já sabe. Vier pra Manaus tem que comer jaraqui. Exatamente. Eu não sou de Manaus, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Na verdade, sou de Niterói. Legal. Mas aí eu sou criado por aqui e tal, morei um tempo fora, mas a minha vida é aqui, família aqui, tudo é aqui.
É uma cidade muito boa, né? Eu acho impossível a pessoa viver um tempo em Manaus e não querer ficar. Muita oportunidade. Tem esse que nosso calor, né? Então, tem as dificuldades, mas aqui eu acho que é o local para fazer a vida, né, cara? Sim, com certeza. Tá, me fala mais do FINEP. Tá, então a gente foi aprovado no FINEP Amazônia, estamos entregando esse projeto na Amazônia. E agora, recentemente, saíram alguns projetos da FINEP, e um deles é alguns editais, e um dos editais é de aviação sustentável. Sim. E dentro desse aviações sustentáveis, ele tem novos modais, aonde que são de veículos que voam. Okay. Não necessariamente avião, mas veículos que voam. E nós fomos aprovados tivemos a grata alegria. Hoje tiveram até então, é um edital de fluxo contínuo. Tiveram 2 empresas aprovadas até o momento. Uma delas é a Embraer e a outra é o AeroRiver. A Embraer é um gigante sensacional, acho que é a ponta que a gente tem no Brasil, né? Exatamente, é o nosso sonho, assim, a nossa referência. Mas eu acho que tem tudo, cara. Vocês estão literalmente voando. É uma longa jornada, longa jornada de desenvolver startup no Brasil, você sabe, não é algo fácil. Ser empreendedor no Brasil não é fácil, e ainda mais muito quando desafiador, você fala né? em Deep Tech. Deep Tech é muito mais difícil, porque você tem uma curva. O vale da morte de uma startup, normalmente, por exemplo, uma startup de software, você tem um vale da morte mais curto, porque você está vendendo, você começa a tracionar e vender rápido e testar mercado. Uma Deep Tech é muito longo, porque você tem que desenvolver a tecnologia. E aí depois, se você quiser, eu posso até aprofundar um pouco mais em alguns desafios, porque a gente está falando em veículos de efeito solo, algo que não existe no Ocidente. Então não existe literatura, não existe informação. Pois é, eu acho que assim, a tecnologia. A coisa da massa crítica também é um ponto aí que tu tem um gargalo muito grande aqui, né? Hoje eu tenho 7 pós-graduandos, entre doutores, doutorandos, mestres e mestrandos do ITA dentro da equipe. Então tu deu sorte. Olha, parece que tá tudo convergindo pra ti, cara. Tem que aproveitar esse hype. Sim, estamos... E aqui em Manaus também, o que eu vejo, já tem uma competência muito grande. Como eu disse, meus 2 sócios são formados aqui pela UEA. Como esse é um veículo híbrido, aéreo e naval, você tem as 2 componentes, aéreo e naval. A gente tem um polo naval muito forte aqui em Manaus. Sim. Tanto que a nossa visão é a produção acontecer aqui em Manaus, a gente ter a nossa fábrica aqui em Manaus. Então, Manaus, eu vejo Manaus como um local estratégico que tem muita gente capacitada e muita competência. Olha, cara. Pra gente também dentro desse... Olha, a gente vai fazer um combinado já aqui. A gente vai, quando as próximas etapas do AeroRiver forem acontecendo, quero que tu volte aqui pra me falar. Combinado. Combinado? Mas eu sei que nem só de AeroRiver vive o homem, né? Tu tem um trabalho que eu acho bem legal, cara, que eu sempre vejo. Até a gente participa, acho que de 1 ou 2 grupos no WhatsApp, né? Polo e mais alguma coisa, sei lá. Isso. E aí teve um convite que era do Hermanitos, que eu queria muito ter ido. Só que aí eu tenho um filho pequeno, né? Eu tive um pequeno incidente com o babá e não consegui ir. Me explica o pessoal de casa que não conhece, o que é essa iniciativa? Essa iniciativa foi desenvolvida pela minha esposa, Patrícia. Legal. Pelo Anderson, um grande amigo e um dos cofundadores, e por mim. Nós 3, em meados de 2019, quando iniciou a crise dos refugiados venezuelanos, sim, a gente aproximou dos abrigos como pessoas físicas, achando que a gente ia ajudar com alimento. E ao chegar lá, a gente viu que as pessoas era gente como a gente. Gente que tinha uma faculdade, que tinha um histórico profissional, tinha uma vida econômica e produtiva ativa e estava num momento de extrema vulnerabilidade. E as pessoas chegavam pra gente e falavam: eu quero trabalho, eu quero trabalho, eu quero trabalho. O que eu podia fazer como pessoa física? No final de semana ir lá começar a fazer currículo e conectar com algumas pessoas que a gente conhecia para buscar algumas oportunidades. E daí surgiu o Hermanitos, que é uma organização da sociedade civil com o propósito de dignidade através do trabalho. Hoje a gente está até movimentando um pouco mais para a área de prosperidade econômica, dignidade através do trabalho e prosperidade econômica de comunidades. Então, o Hermanitos começou em 2019, hoje nós temos parcerias com a ONU, a Agência ONU para Refugiados, nós somos parceiros implementadores deles aqui em Manaus. Nós temos parcerias
também com a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento, que é uma organização da OEA. Já tivemos projetos realizados em parceria com a USAID, com outros organismos e órgãos internacionais, e também um apoio muito forte do Ministério Público do Trabalho em alguns projetos também focado em trabalho em população de extrema vulnerabilidade. É uma organização com foco em atender refugiados, mas também em alguns dos nossos projetos a gente busca incluir brasileiros, até mesmo para proporcionar essa convivência pacífica. E hoje, assim, a gente tem parcerias com várias organizações, principalmente internacionais, e projetos específicos para mães solteiras, chamadas de Mujeres Fuertes, que já passaram uma jornada. E mesmo sendo uma organização da sociedade civil, a gente busca muito ter uma abordagem de startup, com metodologias ágeis, aprendendo sempre, Lean Startup na veia. Assim, a gente testa, experimenta e melhora, Sim. que no final do dia também para a indústria é o PDCA, né? Que você tem que estar constantemente sendo crítico nos seus... Você não pode se apaixonar pelos seus processos, mas você tem que se desafiar o tempo todo buscando melhorias para atender melhor o seu objetivo e agregar mais valor e gerar mais impacto. Ah, entendi. Rapaz, assim, muita gente, às vezes em casa, esquece, né, que a gente tá... Esse processo muito, muito triste acontecendo na Venezuela, né? Porque, assim, a gente fala em guerra na Síria, guerra não sei aonde, mas, assim, os refugiados do mundo, o país que mais teve refugiados no mundo nos últimos anos foi a Venezuela, e grande parte veio para o Brasil, e a porta principal de entrada é a região norte. E Manaus, por ser a maior cidade da região norte, acabou tendo um acúmulo muito grande, né, dessas pessoas aqui. E assim, você falou uma coisa no começo, e a maioria das pessoas acha, o venezuelano que vem, ele é despreparado. Gente, só consegue sair e fugir quem tem um pouquinho de dinheiro para fazer esse processo. E, em geral, são pessoas com um pouquinho mais de instrução, são pessoas com um pouquinho mais de preparo, que têm recurso para conseguir fazer essa saída. Eu lembro quando aconteceu a mesma coisa desse processo com os haitianos, aqui em Manaus, e na época, eu sou jornalista, e na época eu fui fazer uma matéria. E eu cheguei lá para entrevistar, quem eu estava entrevistando era um ex-juiz que saiu. Aí ele me apresentou a esposa dele, médica, e aí ele me contou isso, falou, olha, só consegue fugir, os primeiros que conseguem sair são os que têm recursos para fazer isso. Então, às vezes, a família junta para mandar o que tem melhor instrução para conseguir trabalhar aqui, para mandar dinheiro de volta. Então, assim, é muito triste a gente perceber que aqui em Manaus ainda existe muito preconceito com a contratação, com a mão de obra do venezuelano, esse tipo de coisa, né? Como é que você enxerga esse processo? Hoje está mudando, está melhorando? Como é que está isso? Hoje tem melhorado, nós temos trabalhado muito forte para isso, e não só para o venezuelano, mas também para os haitianos. Hoje, apesar de que o Hermanitos ele foi criado no momento do alto fluxo dos venezuelanos, hoje a gente, como uma organização, a gente cresceu. Hoje nós temos uma operação em Manaus e em Boa Vista. Sim. Junto com, além da ONU, a gente trabalha também junto, além do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, e a PADF, e o Ministério Público do Trabalho. Em Boa Vista, a gente também trabalha com Operação Acolhida, com o Exército. E só que, além de ter esse crescimento regional, né, indo para outro estado, e temos até planos depois de crescer para outras regiões, mas a gente também abarcou outras nacionalidades. Hoje a gente não foca somente no refugiado venezuelano, apesar de que o número é muito significativo, muito expressivo, né? Expressivo, mas a gente não pode esquecer outras populações também que continuam refugiadas em Manaus, como por exemplo os haitianos, que já estão há mais tempo, que muitos deles já, por estarem mais tempo no Brasil, fizeram faculdade, já estão capacitados e ainda assim têm muita dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Então, isso a gente tem atendido toda a população refugiada. E quando a gente olha para o mundo, se você olhar 10 anos atrás, 10 anos, a gente tinha 50 e poucos milhões de refugiados no mundo. 50 e poucos milhões. Hoje nós temos 120 milhões. Mais que dobrou. Na verdade, isso não tem mais processo de êxodo, né? Agora é diáspora mesmo, né? A gente está vivendo um mundo que a situação do refugiado
e pessoas deslocadas à força, assim, tá de um número inimaginável. 120 milhões de pessoas. E é uma situação muito difícil. Imagina você imaginar a sua casa, pegar tudo que você tem na sua casa, colocar dentro de uma mochila. Isso é inimaginável, e ir para um né, outro cara? país que fala uma língua totalmente diferente, que uma cultura que você desconhece e que toda a sua jornada profissional de vida vai ser deixada para trás, meio ignorada, e você vai ter que iniciar do zero. Ainda com uma super desafios também da integração econômica, por causa da xenofobia, por causa de preconceitos que tem. Então, o que nós buscamos fazer é isso. Primeiramente, é fortalecer esse profissional. Saber que se você é um profissional na Venezuela, ou no Haiti, ou aonde quer que seja do mundo, aqui também você é um profissional e tem a contribuir para a nossa economia. Enquanto o Brasil recebeu nos últimos anos 1,5 milhão de refugiados, deixaram o Brasil 3 milhões de profissionais. Sim. Então a gente não está falando de... A gente está falando de perder mentes brilhantes e ter mentes brilhantes chegando, e essas mentes brilhantes trazendo uma cultura diferente, trazendo línguas diferentes, isso traz diversidade. Diversidade traz riqueza. Então a gente tem um potencial de agregar para o país um projeto de país mais plural, mais inclusivo. Isso torna o país mais forte, isso torna o país mais rico. Então a gente tem um potencial hoje, como por exemplo, quando a gente fala em refugiados venezuelanos, olha o potencial que você tem de profissionais competentes, que falam a língua espanhola, que pode atender toda a América Latina, que pode atender mercado europeu. E isso acaba muitas vezes sendo ignorado, e a gente só olha o lado ruim de olhar uma pessoa em vulnerabilidade que não tem condição. Mas se essa pessoa não for integrada na comunidade, ela vai continuar uma pessoa vulnerabilidade sem condição. Sim, o que ocorre é que, na verdade, assim, o problema tá aí, eles estão integrados, não saem mais daqui. Só sai, na verdade, se quiser, né? Então, eu acho que assim, a comunidade tem que perceber que é isso, assim, a gente tem que resolver integrando. Não tem outra forma. E eu acho que tá de parabéns. Falar nisso, eu estou me comprometendo agora, as próximas reuniões de Hermanito, participar, viu? Combinado. Então, pronto. Eu sempre percebo as atividades de vocês, que eu acompanho muito, e tem umas coisas que me chamam muita atenção, que é sempre esses processos de capacitação que vocês fazem, tanto Hermanitos também quanto a Venture Hub. Isso. Tem alguma integração nas ideias, ou uma coisa não comunica com a outra? Eu sei que são coisas distintas, mas tem no planejamento estratégico lá, eu sempre vejo ações assim bem, na verdade assim, são sempre próximas, né? Explica pra mim aí, as coisas casam bem? Assim, não tem uma integração específica entre AeroRiver, pois é, e Venture. E a Cada um Venture. dos três são iniciativas independentes, inclusive com quadros societários diferentes. Se puder falar assim, o que tem uma linha mestre nos três, sou eu que faço parte dos três. Então acho que tem muito do que eu acredito dessa visão de prosperidade econômica e de desenvolvimento. De desenvolvimento e de visões. Claro que compartilho junto também com meus sócios nas diferentes iniciativas, onde que, por exemplo, quando a gente fala em prosperidade econômica, em desenvolvimento pessoal, em capacitação, em formação, em pragmatismo, porque quando a gente vai falar, por exemplo, de inovação, muita gente fala que de inovação e quer colocar puff, que o pessoal fala do teatro da inovação. Mas inovação não é isso. Inovação é pragmatismo, é estratégia, é planejamento. E esse pragmatismo está relacionado com OKRs, não só de estratégia e planejamento, mas de execução. Sim. Então isso vem muito dentro dessa visão, e no final do dia você tem um atendimento de jornadas, construção de metodologias replicáveis, e essas metodologias replicáveis capacitando para que as pessoas possam sair de um local e ir para atingir um local diferenciado, né? Conseguir atingir, ter os seus objetivos atendidos e ser preparado, e se preparar, se motivar, se preparar, conseguir entender o seu papel e como ele, entendendo esse papel e tendo os instrumentos necessários para que ele possa fazer esse diferencial. E isso seja um refugiado sendo integrado no mercado de trabalho, ou seja um empreendedor também, desenvolvendo sua startup com metodologia, que precisa ter OKR, que precisa ter acompanhamento, que não pode ser no oba-oba, mas tem que ser no pragmatismo
planejado e um planejamento de longo prazo. Tu falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Por que o pessoal tem essa mania? Criou-se essa cultura de pensar, é uma startup, tem que ter uma mesa de totó, tem que ter um puff aqui, e todo mundo tem que parecer que trabalha na Chili Beans. Por que tu acha que você criou isso, hein? Lógico, existe a cultura do give to work, o ambiente, aquela coisa. Acho que o ambiente de trabalho descolado, esse ambiente agradável e você estar no lugar que você goste de estar e você queira estar, que faça parte, é muito importante. Sim, a gente concordo. Viu em algum período o Google fazendo muito disso com os escorregadores, trazendo esse ambiente. Quem começou isso foi a Atari, mas eu vejo que também foi o problema da Atari quebrar, não foi? Eu vejo dentro de todo esse ambiente, criar um ambiente bonito é legal. Concordo com isso também. É legal. Mas por outro lado, não é só o ambiente. E o que acontece hoje, há muito teatro de inovação. Algumas empresas que querem fazer inovação muito no oba-oba, parede colorida, puff, isso, só que não tem essência, não tem o pragmatismo. Se você não tiver o pragmatismo, não adianta. Você vai até atrair um cliente ou outro, só que no final não vai ter resultado. Concordo então, o também. resultado é essencial para você ter. Tem que ter metodologia, tem que ter pragmatismo. Por exemplo, se você não tem um processo que você realiza hoje, você não vai conseguir melhorar ele. Eu concordo. Ou melhor, você vai melhorar muito pouco. Então você tem que ter um pragmatismo, você tem que ter um processo, o processo tem que estar no papel, você tem que olhar para esse processo, criticar, melhorar, ajustar, não estar satisfeito nunca. Por quê? Porque sempre pode ir para um outro nível. E isso faz parte, lógico, quando você está tendo esse processo e um ambiente agradável, legal, você vai querer ficar ali muito mais tempo, você vai querer ficar, e isso vai proporcionar uma entrega, um valor diferenciado na entrega da equipe. Mas por outro lado, se fosse um ambiente, não adianta. E acabou que em algum momento, dentro dessa jornada, confundiu-se, né? Confundiu-se, colocou, o pessoal pegou a banana, pegou a casca, jogou a banana fora e quer comer a casca. Assim, o exterior parece como sendo mais importante, não é. Tem lugares que são até muito mais simples o ambiente, mas tem o pragmatismo, tem a metodologia, tem a estratégia e faz a diferença. É lógico, quando você tem o ambiente todo, isso é legal, é muito melhor. Sim. Eu vejo que esses problemas desses processos, sobretudo no pós-pandemia, criou-se assim, uns problemas muito difíceis de discutir, né? A Apple acho que passou por isso agora, pedindo para todo mundo voltar para o presencial, aí teve aquela discussão e no final falou, não, pois é, mas para trabalhar aqui agora é presencial, né? Eu particularmente, eu não curto muito a metodologia de coworking e também não curto muito essa coisa do trabalho remoto. Eu gosto de equipe junto, e eu gosto da minha equipe separada de uma outra equipe, um eventual e tal. Minha cabeça, meu processo, sim, entendeu? O Márcio, meu sócio, ele acha que não, deixa um aqui, deixa outro aqui, vamos não sei o que, aquela coisa toda. E aí volta aquelas discussões, né? Eu vi uma pessoa falando, olha, mas o perfil que tu contrata, se tu contrata um profissional que só consegue trabalhar debaixo do chicote, bota o profissional debaixo do chicote e tal, não sei o quê. Só que eu percebo, da minha visão, que parece que isso foi uma cultura que se entranhou no pós-pandemia e que tá muito difícil da gente tirar. O que tu acha que aconteceu? Foi uma mudança relacionada a essa transformação do novo normal? Ou tu acha que isso é uma tendência que fica? As pessoas confundiram um pouco das coisas? E eu perguntando porque tu é um cara que vive isso no teu dia a dia. Eu já tinha experiência de trabalhar remoto antes da pandemia. Como eu mencionei, na época Nokia eu liderava equipes globais. Tinha equipe Finlândia, Alemanha, Índia, China. Então, em alguns momentos, inclusive com algumas dificuldades, que tinha que fazer reunião no meio da madrugada e fazia de casa. E às vezes tinha os dias de que trabalhava remoto e principalmente virtual, online. Então, e durante a pandemia, a gente foi obrigado, né? A gente não teve escolha, tivemos que criar essa nova forma de trabalhar e muitas pessoas não estavam ainda adaptadas a isso. E eu, particularmente, acredito muito em modelos híbridos. É essencial você estar junto, olho no olho, resolver, mas nem todos os dias é necessário. Então, assim, o nível para você conseguir um nível de uma performance ótima, você tem que olhar no olho. Você tem que conhecer a pessoa. Não adianta ter somente
a minha visão é essa, né? Mas assim, de não somente alguém virtual e não se conectando, mas por outro lado, para ter a produtividade que o online te dá é muito grande também. Então a gente tem dois grandes modelos, aonde que eu particularmente acredito que a resposta está no meio, é um caminho do meio aí, onde que você tem momentos que é importante você estar junto, tá? Surgir ideias, conversar com a equipe, ter essas trocas presenciais, mas em alguns momentos também você conseguir trabalhar de forma híbrida, tendo momentos trabalhando de forma remota, mas com entrega. O grande desafio é isso, é como é que você mensura, como é que você mensura que o profissional está entregando. Tem a empresa de um grande amigo que eu admiro muito, inclusive eu já cheguei a fazer parte lá no passado, lá no início, é uma empresa de Belo Horizonte, chama Enacom. E hoje a equipe eles têm mais de 300 funcionários, todos eles trabalhando remoto, no Brasil inteiro. Eles então funciona. Não têm mais o desafio de contratação regional. Por outro lado, a empresa está crescendo exponencialmente. Então assim, tá funcionando bem, funciona muito bem. Mas por quê? Porque são metodologias, gestão, tem toda uma preparação, não é algo que é feito assim, vamos lá e de qualquer maneira. Porque esse é um dos grandes desafios. Mas eu acho então que isso já faz parte da cultura da empresa ser assim. Isso. Acho que cada empresa vai ter a sua cultura, o seu diferencial, a sua forma a sua cultura organizacional, mas eu vejo o modelo dos dois jeitos funcionando. O problema que eu acho que o grande desafio que as grandes empresas estão trazendo para as pessoas do virtual para o presencial é porque como passou a ter muita oportunidade e as pessoas trabalhando de forma online, alguns profissionais, não são todos, uma minoria, mas uma minoria passou a ter 2, 3 empregos e em paralelo. É impossível você dedicar 8 horas por dia em 3 coisas. Então o cara começa a fazer não tão bem feito. Não, pois essa é a minha última experiência, né? Eu contratei um front e aí acertei tudo aquela coisa bacana, não, vai ser remoto e tal, não sei o quê. Marcava reunião com ele, não que eu tô com outro job aqui, mas daqui a pouco eu falo contigo, meu irmão. Não faz isso comigo não, cara. Então assim, eu prefiro, eu acho que ainda tem muito que evoluir nesse ponto. Mas assim, eu acredito que tá mais ou menos nisso que você falou. Nem tudo, né, presencial, mas eu acho que essa coisa, o olho no olho, olha, mostra aqui, então beleza, vamos dirimir isso daqui assim, assim, assim. Eu acho que é, pra mim, né, vai muito aquilo que eu acredito. E eu sei que vocês têm processos diferenciados com várias instituições que vocês mentoram e tudo mais lá dentro do Venture. Como é que funciona hoje o Venture? Hoje, para quem explica a Venture Hub pessoal em casa e como é que ela está funcionando e impactando assim diversas outras instituições. Perfeito. A Venture Hub ela é uma aceleradora de startups credenciada pelo Capda, mas nós nos posicionamos como uma plataforma de inovação para empresas de todos os tamanhos. Legal. Então a gente trabalha desde da startup, mas até mesmo antes da startup, o empreendedor que tem uma ideia... Tá lá no pedaço de papel, tá na ideação ainda. Isso. Ele precisa de apoio. Até a grande corporação também precisa de apoio para desenvolver como startup, utilizando metodologias ou mindset de startups, mas também conectando com a startup, trabalhando inovação aberta, inovação corporativa e principalmente a inovação aberta. Como é que uma empresa, uma grande corporação, ela pode atender e trabalhar junto com outras pequenas instituições, alavancando assim o seu potencial de inovação e potencial criativo. E aí um exemplo que a gente sempre traz é, por exemplo, o transatlântico. Transatlântico, ele sai do porto, se sai um transatlântico do porto de Manaus aqui, imagina ele andou 200, 300 metros e esqueci uma pessoa, ficou uma pessoa para trás, eu preciso voltar. Olha o esforço que esse transatlântico tem de virar para retornar, ele gastaria horas, talvez até um dia inteiro para fazer esse retorno, para chegar com segurança e voltar ao porto. Mas, por outro lado, se você tiver uma lancha, um jet ski, ele consegue voltar, pegar a pessoa em 10 minutos, ele está de volta. Ele foi lá, pegou rápido e voltou. Então, essa é a ideia. A corporação, as grandes corporações, são grandes transatlânticos. Ele é pesado, mas ele atravessa um oceano. Ele entrega um valor muito grande, muito diferenciado. Mas, por outro lado, para fazer mudanças, para ajustes
do caminho, para ajustes de rota, para voltar para o porto 10 minutos depois de ter saído, ele não consegue, é muito caro para isso. E para isso você tem startups, que são estruturas enxutas, estruturas que conseguem ter mais agilidade e, por outro lado, ela consegue ter um valor diferenciado. Então, com isso, a gente consegue entregar valor para uma ampla gama de empresas, de todos os tipos, mas, claro, o nosso foco principal são as startups e a gente entende que quando conecta a startup com as grandes corporações, a gente consegue fortalecer muito a startup, o potencial dela e fazer um mix dentro do que você tem dentro desse transatlântico junto com esses jet skis, com essas lanchas que consegue gerar muito mais prosperidade, muito mais valor para uma entrega de valor mais completa. Beleza, então vamos agora para aquele momento super legal. Você tá em casa, tá com uma ideia, tá aí querendo, tá maquinando dominar o mundo. O Túlio vai passar um contato que vai passar aqui embaixo. Eu acho que pode ser Instagram ou se quiser deixar o celular, para você procurar a Venture e quem sabe tirar essa ideia do papel e caminhar para ser um dia, quem sabe talvez um unicórnio. Olha aí que coisa boa, hein? Túlio, por favor, passa o contato e dá o recado aí para quem tiver com uma ideia, que tiver querendo alavancar esse negócio. Nós, na Venture, temos diversos programas de ideação, pré-aceleração e aceleração. Dentro desses programas, a gente tem o Vista, que é um programa com foco na Amazônia Ocidental, com o propósito de uma pré-aceleração. Então vai entender o que é uma startup, qual é metodologias ágeis, o Lean Startup, porque a startup, o grande diferencial da startup, muitas vezes a gente quer desenvolver uma grande solução antes de entender o que é o mercado, e muitas vezes testar o mercado, fazer uma entrevista estruturada, rodar alguns experimentos que pode ser feito no Excel, não precisa de ter um grande esforço por trás, mas você precisa entender o que o mercado quer. Então o Vista ele é um programa de pré-aceleração, também conectando, já entendendo quais são as oportunidades que tem regionais, porque hoje nós temos oportunidades muito significativas regionais, por exemplo, recursos dos programas prioritários que podem ser investidos em startups. Isso faz uma diferencial que nós temos recursos para alavancar negócios, mas é muito importante para isso ser bem estruturado esse negócio. E tem que entender o mercado. Então esse é um programa que nós temos, o Vista. Um outro programa que nós temos é o Alavanca. Inclusive, nós estamos fechando uma turma agora, vamos iniciar um programa de aceleração, um programa de torno de 5 a 6 meses de aceleração, aonde que o propósito dele já é um programa um pouco mais à frente, para startups que já têm um MVP validado, que já estão de preferência, já têm alguma intenção de carta de compras. E hoje, dentro dos nossos programas, na Venture de aceleração, normalmente a startup entra faturando X, em 5, 6 meses ela está faturando 5, 6X. Olha aí. Mas isso é porque ele tem metodologia, tem pragmatismo, você consegue entender o mercado, testar personas, criar experimentos, e temos uma equipe, eu tenho uma gratidão imensa de ter dentro dessas 3 iniciativas, né? Seja o AeroRiver, o Hermanitos e a Venture, profissionais muito competentes, profissionais muito dedicados e que acreditam no propósito do que a gente está fazendo. Porque nenhuma dessas iniciativas elas são iniciativas sem propósitos. Sim. Todas elas têm muito propósito de gerar um impacto positivo no mundo, de gerar um impacto positivo na sociedade. E dentro desses programas da Venture que a gente traz, programas de aceleração, a gente tem contribuído de forma muito significativa para que os empreendedores possam ter sucesso e possam alavancar seus negócios para isso. Então, sinta-se convidado, a nossa página é venturehub.se e o nosso Instagram é venturehubacc, de aceleradora. E podem entrar em contato com a gente, tem os nossos contatos, todos os telefones, e-mail, os nossos forms, todos os nossos programas, sempre que é lançado um novo programa de aceleração ou de pré-aceleração, ou quando a gente abre também a nossa aceleradora para receber potenciais empreendedores, para algumas conversas com empreendedores, sempre são divulgados nas nossas redes, então sigam-nos, e também no LinkedIn. No LinkedIn também é Venture Hub Manaus. Pois, você falou uma coisa aí de propósito, acho que todo mundo tem que ter um propósito, né? Eu acho que na vida a gente passa, não dá para passar incólume.
tem que ter um propósito. Será que foi por isso que tu recebeu o Jaraqui Graúdo recentemente? Conta pra mim como é que foi essa premiação. Uma grande honra, foi uma grande honra ter recebido a premiação de empreendedor do ano, no ano passado, do último prêmio do Jaraqui Graúdo. Além de empreendedor do ano, recebemos também no Hermanitos, a gente recebeu de empresa de impacto social. Eu vi isso daí. De empresa de impacto social. E ainda tivemos no ano passado, a grata alegria de ser premiado no prêmio aqui em Manaus, da Associação Brasileira de RH, na BRH. Na BRH, né? A gente fez submeteu um projeto que basicamente é a visão do Hermanitos de talento sem fronteiras. E a gente submeteu despretensiosamente aqui em Manaus pro prêmio, porque competindo com grandes empresas, esse não é um prêmio para organizações sociais, é um prêmio para empresas. Olha. É uma disputa de empresas, aonde que tem Honda, todas as empresas do distrito, grande parte das empresas do distrito participam. E o prêmio era na área de desenvolvimento de pessoas. E a gente a gente submeteu um projeto que é Talento Sem Fronteiras. Inclusive, fiquei muito emocionado, nós fomos premiados. E fui muito, muito emocionado porque o nome do prêmio é Prêmio Osineide Casanova, que foi uma presidente da BRH e foi uma grande profissional de RH que me trouxe para Manaus. Olha, ela era diretora de RH do Instituto da Nokia quando eu vim para Manaus. Então, ela que me trouxe, ela faleceu alguns anos atrás e esse prêmio é uma homenagem a ela. Então a gente foi agraciado por esse prêmio e os 3 primeiros colocados foram disputar o prêmio na BRH Brasil, junto com empresas do Brasil inteiro. Nossa! Então, e nós também fomos premiados no Brasil. Então a gente recebeu o prêmio Manaus, Amazonas e o prêmio Brasil, assim, deixando para trás empresas como Vale do Rio Doce. Gente, essa Brasil, parte aí eu não sabia. Dentro desse prêmio Talento Sem Fronteira, onde nós tivemos a oportunidade de divulgar para os RHs do Brasil inteiro o potencial que tem no profissional refugiado para agregar valor para as empresas. Cara, olha, a gente falou de Hermanitos, mas a gente não deixou contato. Passa, o Kleber vai passar aqui embaixo. Passa aqui quem quiser falar sobre Hermanitos, quiser ajudar, tá bom, quiser conhecer mais. Contato conosco é hermanitos.org.br. hermanitos.org.br. E hermanitos.org.br tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Hermanitos, e o nosso site também, hermanitos.org.br. Tá. Fala, a gente não falou, mas quem quiser conhecer a iniciativa AeroRiver... No AeroRiver é AeroRiver Barco Voador, no Instagram, e o nosso site também, AeroRiver. Nosso site é AeroRiver e no Instagram AeroRiver Barco Voador. Lá e no LinkedIn também. A gente tá em todas as plataformas. Eu fico bestificado, essa que é a palavra, com a quantidade de caras sensacionais que a gente tem aqui em Manaus. Já sentou aqui nessa cadeira onde tu tá sentado, umas pessoas incríveis, caras que transformaram ideias assim do zero em negócios e estão ganhando o mundo. Tu é um desses caras, bicho. Obrigado. Desses caras assim que a gente fala assim, cara, aqui Manaus tem tudo para ser a melhor cidade do mundo, porque a gente tá, cara, parece que assim, Deus colocou as pessoas mais incríveis do planeta, falou, vou botar um pouquinho bem aqui nessa cidade. Cara, que coisa legal. É muita iniciativa, tudo vitorioso, tudo parece que apontando sempre para um norte que vai. E eu acho que isso que torna até o espírito do programa Amazônia Inovadora mostrar que realmente nós somos inovadores demais, cara. Vocês têm que engolir a gente em qualquer lugar do mundo, nós somos diferentes demais. Túlio, eu tô muito feliz, cara, conhecer um pouquinho mais da tua história, já acompanhava muito ali nas redes sociais, vi muito, tô muito feliz de verdade de você ter vindo. Eu acho assim, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo assim, iniciativas daqui ganhando o mundo, cara. Eu acho que o grande lance do nosso trabalho é poder mostrar que a gente pode fazer coisas legais, começar processos e entregar aquilo que a sociedade em qualquer lugar do mundo quer receber. Então, nesse espírito, eu queria deixar aqui suas considerações finais e agradecer muito você ter vindo, viu? Agradeço imensamente o convite, uma grande honra estar aqui. E eu entendo, concordo 100% com você, nós temos aqui no Amazonas muitos profissionais competentes. Em Manaus é um local que tem muito potencial, que tem um potencial tanto de estratégico no mundo,
mas também estratégico porque já em vários anos de desenvolvimento tecnológico, tem uma universidade muito boa, tem profissionais incríveis e, claro, quando, pelo menos o que eu enxergo é que quando a gente soma esse ambiente, mas também com um planejamento estratégico bem feito, com propósito, porque não adianta nada você querer fazer alguma coisa se você não sabe onde você quer chegar. É isso aí. Você tem que entender esse propósito e compartilhar esse propósito com quem está com você e ter equipes fantásticas, ter equipes incríveis que façam a diferença, que abraçam esse propósito e que juntos vamos transformar o mundo. Eu acredito verdadeiramente de que inovação é necessariamente, não é somente, mas é necessariamente precisa gerar impacto positivo e melhorar a vida das pessoas. De nada adianta a gente fazer inovação por inovação, a gente tem que fazer inovação para melhorar a vida das pessoas e tendo propósito, compartilhando esse propósito para as pessoas, otimizando processos, gerando mais produtividade e principalmente algo que ano passado eu também fiz um programa pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, fui convidado, chama IVLP, International Visitor Leadership Program, de visitas de lideranças internacionais nos Estados Unidos. Passei 3 semanas lá e eu voltei com um nome, com um tema na mente que para mim é prosperidade econômica. Sim. A gente precisa estruturar o empreendedorismo, a inovação, eles são motores da economia, eles são motores regionais que fazem a diferença para que a gente possa cada vez mais crescer, prosperar como país, prosperar como sociedade, porque a gente tem muito potencial. Nós temos, mas a gente tem que transformar esse potencial em realidade, transformar esse potencial em resultado real, gerando impacto, e a inovação é um diferencial para isso, para gerar esse impacto. E isso eu tenho a gratidão e graças a Deus eu tenho equipes fantásticas, propósitos e iniciativas alinhadas para fazer essa transformação, que vem muito de uma certeza que eu tenho de que nós somos capazes e somos os responsáveis pela mudança que a gente quer na sociedade, para um mundo melhor. É isso mesmo. Cara, falou tudo. Fico profundamente feliz de saber que tem pessoas que pensam exatamente como eu e, cara, acho que tu vai voltar aqui para falar de mais novidades daqui a algum tempo. Tá combinado? Combinado. Será uma honra voltar. Então pronto, gente. A gente fica por aqui, esse bate-papo hoje, inspirador com Túlio. A gente se encontra no próximo Amazônia Inovadora. Segue a gente aqui no YouTube, também no Spotify, Amazônia Inovadora. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!